E aí o que mais me estranha nisso tudo é que o motorista de aplicativo que não tem nada a ver com a história acaba tendo o carro apreendido, uma multa de R$5.000 e tudo mais. Agora, fiscalização, seja para Uber, seja para pipoqueiro, seja para quem quer que seja, tem que ser feito. Depois eu vou dar oportunidade. Não, sem dúvida, mas... Fala galera, Marcelo Nares, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Black Uber. Trazendo ali uma divergência entre o vice-presidente da CPI e o presidente da CPI, o vereador Marlo e o vereador Adilson Amadeu. Que a divergência é naquela injustiça que é causado do motorista perder seu carro, ter seu carro recolhido para o pátio lá em São Paulo, e uma multa de mais de R$5.000 sendo uma negligência do aplicativo. Situação essa que eu mostrei aqui no canal, mostrei da CPI, e teve reportagem também sobre esse assunto. The Intercept Brasil fez uma reportagem com o jornalista Paulo Vitor, dia 4 de novembro, que diz o seguinte: negligência da Uber e outros aplicativos de transporte faz motoristas perderem o carro em São Paulo. Desde 2019, 2.400 veículos foram apreendidos por omissão de informações cadastrais pelos aplicativos, revela documento da CPI dos aplicativos de transporte. Vereador Marlo é o vereador com maior conhecimento dentro dessa CPI, é o vereador que conhece todos os aplicativos por dentro. Tem perguntas ali, ó, leva a CPI a um nível que nem eles imaginavam. Então, o maior conhecimento é do Marlo, ele já tinha mostrado provado que tem essa falha, o porquê dessa falha, e o mais impressionante é que os órgãos sabem dessa falha, que não é culpa do motorista e mesmo assim recolhe. Então vamos ver aí a fala do Marlo, a defesa, falando ali com o Departamento de Transporte Público, mostrando ali, ó, vocês estão recolhendo o carro injustamente. Eles sabem, mas aí vem o vereador Adilson Amadeu, presidente da CPI, dizendo que tem uma lei. Realmente tem uma lei, né? A lei é, se o motorista está usando um carro de má fé, não registrou, não comunicou aos aplicativos e não foi aprovado e está rodando por aí, tem que ter o carro recolhido mesmo. Agora, se é uma falha do aplicativo, é muito fácil ver isso, né? Se foi uma falha de informação, é ver no aplicativo do motorista, antes de recolher. É fácil, é simples de resolver, porque é uma injustiça. R$5.000, tirar o ganha-pão de um trabalhador que faz um excelente trabalho, olha, traz dignidade aos passageiros, dignidade de transporte para não dar que nem bicho enlatado num transporte público, que a gente conhece como é que é o tipo de transporte público que é no país. E aí eles fazem esse tipo de sacanagem. Então tá aí o vereador Marlo tentando defender a classe dos motoristas. E aí vem o vereador que está chateado, porque tem uma liminar que proíbe fiscalização. Qual é a proibição de fiscalização? Dos aplicativos que a Uber fez, né, criou, pediu na justiça e o município de São Paulo tem que acatar. Que a fiscalização é aquela anual, que eles querem o quê? E daí fica mais fácil, vai todos os motoristas uma vez por ano, né, tem que pagar uma taxa por essa fiscalização, né, essa vistoria, sendo que todo carro em nível nacional não pode andar em condições que não seja segura, carro, pneu careca, sem iluminação, isso qualquer fiscalização consegue ver esse tipo de coisa, né? Mas como eles têm pouco pessoal, eles querem o quê? Querem que fique tudo uma vez por ano, que vá tudo lá para conseguir, na minha visão, arrecadar, não é? Pensando na segurança. E aí tem um monte de que tem uma lei federal que proíbe esse tipo de coisa, e aí eles ficam de mãos atadas. Não na fiscalização, porque eles podem fiscalizar tanto que apreenderam 2.400 carros. Mas fique aí, veja na íntegra esse corte da CPI que teve a sua terceira sessão no dia 9 de novembro. Nobre vereador Marlo. Obrigado, presidente. Marcelo Tanuri, obrigado mais uma vez. Então, você está me dizendo que existe a probabilidade, ou que é factível, que os aplicativos não declarem corridas feitas ou não declarem carros que estão nos aplicativos, justamente para justificar um valor de recolhimento do preço público. Existe essa possibilidade? Vereador, não só existe essa possibilidade, como eu escutei em outros depoimentos aqui nessa CPI sobre essa possibilidade. Perfeito. E aí o que mais me chama a atenção nisso tudo é que hoje a fiscalização da DPTP, como o Roberto Simati já veio no ponto anterior, falou que se consulta os dados da Cefaz, onde não existe nenhuma fiscalização, ninguém verifica esses dados que estão lá, se estão certos, se estão errados,
Mas a DTP vai lá, consulta um carro de aplicativo, que o aplicativo escolheu não declarar para a Cefaz, porque justamente para não pagar o preço público. E aí o que mais me estranha nisso tudo é que o motorista de aplicativo, que não tem nada a ver com a história, acaba tendo o carro apreendido, uma multa de R$5.000 e tudo mais. A minha pergunta para você você já tomou ciência das diversas multas que foram dadas pelo DTP e já foi cobrado dos aplicativos uma multa também por não passar essas informações desses veículos que não foram declarados na base de dados da Cefaz? Desconheço, vereador, mas é extremamente plausível. Perfeito. Bom, minha conclusão aqui com as perguntas para o Tanuri é que realmente não faz sentido a fiscalização que o DTP faz hoje em relação aos carros de aplicativo na rua, porque quem é autuado não consegue se cadastrar, por exemplo, ou no DTP, ou na base de dados que está no Cefaz. Então, não faz sentido para mim ter essa autuação aos motoristas. E sim, essa autuação deveria estar sendo feita aos aplicativos de transporte. Eu acho que ficou bem evidente aqui que a Cefaz não multa os aplicativos e que também existe a possibilidade de os aplicativos não estarem passando informações para justamente não estar pagando o preço público corretamente. O que daí, quando a gente junta com a peça de que tem, sei lá, quantas 2, 3 mil autuações já feitas pelo DTP, então a gente consegue montar o quebra-cabeça dizendo que por um lado, a gente tem a fiscalização dizendo que não tem carros cadastrados que estão rodando e que os motoristas dizem está tudo certo. E, por outro lado, a gente tem a Cefaz dizendo que existe brecha na regulamentação feita, inclusive pelo CEMUV, que existe brecha para que possa ter esse tipo de fraude no preço público. Minhas perguntas estão encerradas. Obrigado, presidente. Rapidamente, presidente. Me permita, antes que passe para o nobre vereador Gilson e nobre vereadora Luana, eu vou ter que ouvir o senhor Roberto Cimatti, porque foi feito, sim, as apreensões, 2.000 e poucas apreensões, dentro de uma regra da lei. E se as empresas não passam realmente as informações corretas, logicamente que o condutor de aplicativo, ele está Deus dará, porque o comando todo é das OTTCs. Agora, fiscalização, seja para Uber, seja para pipoqueiro, seja para quem quer que seja, tem que ser feito. Depois eu vou dar oportunidade... Não, sem dúvida, mas eu vou dar oportunidade para o nosso Roberto Cimatti, diretor do DTP, explicar a respeito disso. Eu vou, doutor Roberto, para terminar, em 3 minutos, se pudesse falar a respeito do questionamento que o nobre vereador Marlon fez para o Marcelo Tanuri, a respeito de as apreensões e tal. Os senhores fizeram de que maneira? Bom, como eu já havia dito na ocasião passada, nobre vereador, as fiscalizações são feitas de acordo com a consulta pela plataforma da SF. O fiscal do DTP, ele lança o CPF do condutor e acusa se o condutor está regular ou não está regular. Ele lança a placa do veículo e sai o resultado se o veículo está regular ou irregular. Agora, a logística de tudo isso, ela é baseada no decreto 56981 de 2016. No artigo 15E, no caput do artigo 15E, diz aqui: o condutor deverá apresentar os documentos exigidos nos artigos 15A e 15D, que são os documentos para tirar o CESIVAP e o CONDUAP, deste decreto, as OTTCs credenciadas, que serão responsáveis pela veracidade das informações e deverão manter permanentemente esses documentos em seus arquivos. Então, quer dizer, o interessado vai na OTTC, entrega a documentação, e quem vai dizer se o condutor está regular ou está irregular, ou se o veículo está regular ou irregular, é a própria OTTC, que vai passar informação para a SF. Mas ela não passa documento para a SF certificar se realmente
a documentação está completa e está dentro dos padrões exigidos pelo decreto. Então, nós podemos ter, sim, informações mascaradas sendo enviadas para a Secretaria da Fazenda e trazendo regularidade de quem não está regular. Pode ocorrer, e eu tenho até a noção de que nós detectamos motoristas que foram retirar veículos apreendidos, que a habilitação deles não tinham o EAR, Exerce Atividade Remunerada. Muito bem. Mas então, o DTP pode pedir essas informações, né? Nesse caso, quando a gente detecta, sim. Mas, caso contrário, eu não tenho nenhuma informação de ninguém. O meu fiscal vai para a rua e ele pega qualquer veículo que esteja embarcando um passageiro, para e verifica a informação se o veículo é de aplicativo ou não, que tem que nem eu disse, existe o dístico, e tem as outras também formas de verificar. Passageiro embarcado no banco de trás e o motorista na frente. Isso é uma Doutor coisa Roberto, muito comum. me permita, estamos chegando no momento, precisamos terminar e entregar o plenário. Eu queria, mais ou menos assim, os penalizados, condutores de aplicativo, sem dúvida alguma, têm que cobrar a fatura da empresa do OTTC. Não tem como. Até na justiça, de prejuízo que eles tiveram. Porque a fiscalização, mesmo não tendo pessoas, número de pessoas para fazer a fiscalização, fazem dentro de uma lei que é restrita, mas que se faz necessário, porque tem carros que às vezes não está em bom estado.